Eu vou começar, tá bom? As pessoas vão entrando. Antes de chamar a minha convidada, né? Eu gostaria primeiro de falar o porquê eu decidi, junto com ela, fazer uma live, né? Que eu acho assim de extrema importância para todas nós e todos nós que trabalhamos com arte. É já um fato mítico quase que todos os artistas têm o seu momento de glória maravilhoso e de repente caem em desgraça numa parte da vida deles e tem uma vida em ruínas até a sua morte. Desculpem ser tão assim dramática, mas inclusive na nossa academia, né, dentro do projeto Enigma, nós estudamos a vida de várias grandes estrelas da dança e da música árabe do começo do século XX para cá, e é comum, né, ver nas histórias dessas mulheres esse fim trágico. E eu acredito que é um pouco, né, eu acredito que vocês compartilham comigo essa ideia. A gente vive num mundo, né, mágico da arte, da dança, a gente é um pouco marginal à sociedade, né? O que está acontecendo, notícias e tudo. A gente tem esse lado artístico, graças a Deus, né? Que eu acho que é o que nos mantém sãs e sãos. Só que nessas horas que a gente precisa realmente pôr o pé no chão e pensar, bom, eu não vou ser jovem toda a minha vida e vou ter a energia de dar 3, 4 aulas por dia, sair, ensaiar, né? Quando você é jovem, você se sente assim, uma super mulher, né? Ou um super homem, você consegue tudo. Só que com o passar do tempo, principalmente nós, né, que dependemos do nosso corpo e do nosso vigor físico para trabalhar, a gente vai vendo que a gente já não consegue fazer tudo que a gente gostaria, a gente programa 1000 coisas, a cabeça voa, né? Mas o corpo, às vezes, né, tem que ir atrás ali com uma certa dificuldade. E a gente tem um pouco essa ilusão de que nunca vamos envelhecer, né? Que sempre vamos estar ali esplendorosas no auge da nossa carreira, da nossa juventude. Então, assim, eu me incluo, tá, gente? Nesse grupo que é um pouco a síndrome de Peter Pan, né? Que eles chamam, que é essa pessoa que vive ali achando que sempre tudo vai ser fácil, a juventude e tudo. Só que os anos vão passando e você vai caindo na real. E hoje em dia, né, eu posso dizer para vocês que eu comecei a me preocupar. Meu Deus, o que vai acontecer comigo quando eu já não puder fazer tudo que eu faço, né, ainda hoje, em termos de trabalho, de aulas, de cursos, danças e tudo mais, né? Aí eu tive a sorte, né, de encontrar a doutora Soraya Alicate. A Soraya, a gente se conhece há mais ou menos uns 30, 35 anos. Ela foi uma das minhas primeiras alunas quando eu comecei a dar aulas de dança do ventre. Com a vida passando, fomos cada uma para um canto, mas sempre estamos conectadas, né? Porque a gente tem uma relação assim afetiva muito grande, muito carinho uma pela outra, né? Aquela coisa que dura para sempre. E a Soraya o tempo todo para mim, Cláudia, você já cuidou da sua aposentadoria? Você está contribuindo? E eu sempre assim, ai, não quero nem ouvir, Soraya, porque eu não sei se acontece com vocês que estão aí me ouvindo. Quando começa, gente, assim, a explicar o que é o que, as informações são confusas, eu não sei para onde eu devo ir. Então, a Soraya maravilhosamente se propôs a nos ajudar hoje a entender um pouco como é todo esse processo de uma pessoa autônoma que trabalha com dança, com arte, como ela pode fazer para começar a se programar para essa aposentadoria. Então, eu vou chamar a Soraya para entrar aqui comigo.
Deixa eu ver. Cadê ela? Ah, boa tarde, Soraya querida. Boa tarde, professora querida. Que ótimo. Gente, primeiro eu quero apresentar a Soraya não só como essa linda mulher, né? Porque a gente aqui é assim, é beleza, inteligência e eficiência, né? Mas eu quero falar um pouquinho quem é a doutora Soraya Alicate, para vocês entenderem assim a importância dessa live de hoje, de vocês pegarem aí um caderninho, anotarem, depois no final a gente vai deixar o contato da Soraya para depois vocês procurarem por ela, para quem quiser ter um atendimento personalizado, para ela poder resolver para cada uma, né, as questões individuais. Então vamos lá. Doutora Soraya Alicate, ela é advogada pós-graduada em Direito Previdenciário, com especialização em Planejamento e Direito Trabalhista Empresarial. Além disso, ela é administradora, pós-graduada em gestão de RH e psicologia organizacional, com especialização em consultoria, em gestão empresarial e gestão jurídica. Soraya, quando a gente escuta todo esse currículo maravilhoso, a gente sabe que você é uma profissional super dedicada, né? Só que eu vou ser muito sincera e sem nenhuma vergonha, gente, eu sou totalmente ignorante nessa parte jurídica, os termos, eu desconheço e eu confesso que eu tenho até uma preguiça de ler sobre, sabe? Não é um tema que me interessa. Então, o que a gente vai fazer, Soraya? Eu vou fazer para você perguntas muito básicas, partindo da premissa que quem está assistindo a gente é como eu, é uma pessoa que não entende e que quer começar a entender para poder achar uma solução para pensar no futuro, né? Como que a gente vai se virar quando a gente já tiver mais idade, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Relaxem aí, pessoal, encosta, pega um café, pega um bolinho, um pãozinho de queijo, que agora eu moro aqui em Minas, né, gente? Um pãozinho de queijo. Vamos Agora vem conversa. Hã? Agora vem conversa. Senta que lá vem conversa. Então vamos lá. Soraya, qual é a importância de fazer um planejamento previdenciário? Pois bem, boa tarde a todo mundo, né? Estou bem feliz de estar aqui mesmo. É um prazer sempre estar com você. Eu acho que não existe ninguém melhor para representar a classe artística, principalmente no mundo árabe, né? E então é uma honra estar aqui, viu? Enfim, vamos lá. Justamente, Cláudia, por essa dificuldade que as pessoas têm em entender sobre a questão de aposentadoria, porque é realmente cansativo, é um assunto que, para quem não está no meio, né, juridicamente falando, é maçante, mas todas as pessoas, elas precisam conhecer esse assunto, porque é o resultado final de todo o labor da sua vida. Então, ela tem que saber o que fazer na hora que chegar este momento. Agora é a hora de eu parar. Para onde eu vou? O que eu faço? Então, o planejamento previdenciário, ele é essencial. Ele vai fazer um estudo completo de quais possibilidades de aposentadoria você tem, quanto você pode receber em cada uma dessas possibilidades, qual a melhor data que você tem, a melhor data que você tem para se aposentar, o que você precisa fazer de contribuição para ter uma renda mensal, uma aposentadoria em um valor interessante para você, né? Então, é um estudo do passado, do presente e do futuro, né? E eu costumo dizer, Cláudio, que é assim, antes da reforma da Previdência, eu sei que talvez para a maioria das bailarinas que não acompanham, e isso não é só o mundo artístico, não. As pessoas que trabalham como autônomo, geralmente, elas também não têm esse conhecimento e também não sabem muito para onde ir. E isso se deu porque, antes da reforma da Previdência,
né, aconteceu uma reforma na Previdência no dia 13 de novembro de 2019, aonde mudou os critérios para aposentação, né? Então, antes dessa data, era muito simples. As pessoas, elas tinham que se aposentar por tempo de contribuição. Ou seja, homem com 35 anos de tempo de contribuição e mulher com 30 anos, não, independente da idade, né? Vem uma reforma agora, em novembro de 2019, e disse assim, olha, agora vai ser assim, para quem começar a contribuir agora, em 13 de novembro de 2019, vai ter, a mulher ter que ter 15 anos de contribuição, 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. E o homem vai ter que ter 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Aí quem está no meio do caminho, que sou eu, que é você, que são as colegas que estão nos assistindo, né? Vai perguntar, tá, mas eu nem tô na nova e nem tô mais antiga, o que eu faço, né? Vieram 5 regras de transição. Então, a legislação, o que ela fez? Para amparar nós que estamos no meio do caminho, ela trouxe 5 regras de transição. Como se fosse, assim, uma possibilidade, como não é uma possibilidade, mas como se fosse assim, vou te dar uma colher de chá, como até dizia a minha professora. Eu vou te dar uma colher de chá para quê? Para que você consiga se aposentar neste meio do caminho. Então, eu vou te dar 5 regras que você pode se aposentar, que são as regras do pedágio de 50%, do pedágio 100%, a regra da idade progressiva, a regra de pontos, e tem uma regrinha que é a regra de transição mais para aposentadoria por idade. Então, veja, Cláudia, que é muita regrinha, muita coisa para entender. Então, o que eu costumo dizer, quando você entra para pedir aposentadoria, sem você fazer esse planejamento, você vai estar dando um tiro no pé, porque agora são muitas regras para você saber o passo que você está dando, né? Então, essa é a importância do planejamento. Falo bastante, né, professora? Ótimo, meu amor. Hoje eu estou aqui, assim, quietinha, no lugar de aluna, aprendendo. Cada palavra sua é de ouro. Agora, o que é importante, eu acho, né, Soraya, é assim, sozinha, e esse é o erro que eu estou cometendo, depois eu vou te contar, até para as meninas terem um exemplo real, né, que sou a minha pessoa, por exemplo. Que você precisa de um profissional para te orientar, não é uma coisa, então tá, eu vou começar a contribuir ali, eu sou MEI, que ótimo, estou pagando MEI, daqui a pouco eu me aposento porque eu sou MEI. Então, assim, por isso a importância de procurar a assessoria de uma profissional, né? Eu acho, assim, fundamental. Uma pergunta, Soraya. O profissional liberal, ele pode contribuir para a Previdência, o INSS, né, tão conhecido, e se aposentar? Ele não só pode, como ele deve, tá? É justamente essa contribuição que vai dar esse futuro, né, na aposentadoria para ele. Deixa eu mandar um beijinho para a Luciana aqui, da Viana Cakes, ela faz coisas maravilhosas, viu? Ai, que ótimo. Bem-vindas todas. Vamos lá. O que acontece? Até pegando essa introdução que você falou da importância de ter um profissional. Eu vou dar um exemplo rápido aqui de um cliente que eu entreguei o planejamento previdenciário para ele semana passada. É um cliente que ele poderia ter se aposentado em agosto do ano passado. Mas sabe qual foi a notícia que eu tive que dar para ele? Você só consegue se aposentar agora por idade. Por quê? Porque ele sempre foi CLT, num determinado momento ele passou a ser um profissional liberal, e aí ele tinha uma contribuição mediana, e ele resolveu contribuir sobre o salário mínimo, tá? Com uma alíquota de 11%. Então, é muito importante, Cláudia, entender quais são as alíquotas que tem e qual é a melhor para você se aposentar. Então, ele saiu de uma situação, foi para a alíquota de 11%, e aí, quando você vai para as alíquotas, que são as de menores contribuição, que é a alíquota de 11%,
5% que é o MEI, que eu já, né, talvez a gente vai falar que do MEI, que é péssimo você contribuir pelo MEI, é assim, é o suicídio da sua contribuição, você contribuir pelo MEI. O que ele fez? É como se ele tivesse dito assim para o INSS, INSS, todo esse período que eu contribuí como CLT para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, eu não quero mais, viu? INSS, agora eu só quero me aposentar por idade. Joga tudo fora esse tempo de contribuição que eu tive, entendeu? Então, assim, doeu meu coração para dar essa notícia para ele. E eu tentei, no planejamento previdenciário, nós fazemos várias simulações para conseguir aí uma estratégia de aumentar essa renda, de antecipar. E o máximo que eu consegui aumentar essa renda dele para ele sair do salário mínimo foi em R$ 2.700. Mas já é uma diferença em relação. Mas se ele tivesse se aposentado por tempo de contribuição, ele estaria se aposentando com quase R$ 5.000, R$ 4.600, R$ 4.400. Então, veja a importância de você saber como contribuir, né? O que você está contribuindo, né? Constituir. Então, agora entrando, né? Sim, o profissional liberal, ele deve contribuir, ele deve fazer o seu histórico contributivo para ele poder se aposentar. E como que ele vai contribuir, tá? Ele vai pagar, se ele quiser se aposentar por tempo de contribuição, né? Ele vai ter que contribuir 20% da sua remuneração, tá? Então, vamos supor, eu sou bailarina, eu, sei lá, tenho uma remuneração por mês aí de R$ 3.000, vamos dizer. Eu vou contribuir 20% dessa remuneração. Agora, tem gente, né, isso não só o contribuinte individual, mas assim, não só o artista, mas o contribuinte individual como um todo, ele acaba não contribuindo pela sua renda real, né? Ele não acaba. Mas, né, o ideal é que seja isso. Nós estamos aí com a Receita Federal cada vez mais estreitando as informações, né? Então, entende que na conta entrou tanto e você contribuiu com tanto, enfim, né? Então, quanto mais a gente conseguir se manter dentro de uma base, melhor. Então, é 20%. Eu consigo contribuir sobre 2 salários, 3 salários, maravilha. Mas antes de você definir isso, faz o planejamento previdenciário. O planejamento vai te dizer, olha, você está pensando que você vai contribuir pelo teto e vai receber o teto? Não, você vai receber isso daqui. Então, compensa você contribuir desta maneira, enfim. Agora, eu não quero me aposentar por tempo de contribuição, eu quero me aposentar por idade. Uma bailarina, por exemplo, eu nunca contribuí, ou comecei a contribuir por pouco tempo, eu sei que não adianta eu constituir um tempo de contribuição aí de 30 anos, eu vou me aposentar pela nova regra da aposentadoria ou por idade, então, pela regra da transição por idade. Então, ela vai precisar do quê? 15 anos de contribuição. E ela vai precisar contribuir, ela pode contribuir com 11%, né? E aí, sobre qualquer renda, 11% sobre qualquer renda. Mas isso só se, no caso dela em específico, não compensa ela pagar para se aposentar por tempo de contribuição. E quem vai dizer isso para ela, como você bem disse? O profissional, né? O planejamento previdenciário. Que é uma coisa muito séria que vai definir a sua velhice, né, Soraya? Não adianta, eu vou pesquisar no Google, eu vou ler e vou saber fazer. Hoje em dia tem muito vídeo, muita coisa, mas assim, eu particularmente, eu acho que é uma coisa muito séria, como, né, você está se preparando para o último momento da sua vida, né, a terceira idade, que você vai ter várias necessidades, né, físicas, médicas e tudo, e que a gente não é brincadeira, né? Assim, é uma coisa muito séria, né? Exatamente. Então, explica para a gente, para ficar bem clarinho, Soraya, assim, hoje é bom que essa live está bem didática e eu acho que vai ser de grande utilidade, né, para muita gente, inshallah, né, se Deus quiser. Quais as formas de contribuição? Porque eu tenho uma confusão super grande, assim. O que é, sabe, eu sou bem, assim,
perdido, né? Eu não sei o que que é, onde que eu vou, então explica pra gente. Tá, então vamos lá. Fazendo uma pontuação, quando você diz assim, a gente vai no Google, vê live, né? Uma das coisas, um dos erros. Meu Habib acabou de entrar na live. Assalamu alaikum. Salam aleikum, Habib. Coração. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes recorrem diretamente ao portal do Meu INSS, tá? Então, o que o INSS ele fez? Ele criou um portal onde ele faz toda a sua simulação de tempo de contribuição, tá? E aí a pessoa fala, eu não preciso de um planejamento previdenciário, eu não preciso de um profissional, porque lá no portal do Meu INSS tem. Só que o Meu INSS, ele não sabe do seu histórico de vida. Ele vai colocar ali aquilo que ele tem em mãos. Ele não sabe que você, por exemplo, foi bailarina a vida inteira, que você trabalhou CLT, isso vai constar lá para ele. Mas que depois você foi bailarina e você não pagou contribuição. Ele não vai dizer para você as estratégias para você conseguir contribuir, para você se aposentar. Ele vai te mostrar ali aquilo que ele tem em mãos. E geralmente as informações que estão ali contêm erro, tá? Então, é importante deixar isso bem claro, que para mim, você entrar lá no Meu INSS, pedir a sua aposentadoria através daquele botão, também é assinar o seu atestado tá crucificando ali. A sepultura. Cavar a sepultura. Sem querer chegar na prática, gente, é que agora sim, né, gente, eu tenho que confessar para vocês, não tenho problema nenhum. Eu tenho agora 58 anos. E assim, eu sempre fui muito brincalhona, né? No meu mundinho, minhas amigas sabem, a Cláudia sempre no mundinho dela. Só que agora, gente, séria, assim, realmente eu tô sentindo pela primeira vez na vida que eu estou envelhecendo, né? E é uma coisa assim que a gente tem que encarar e se preparar para isso, né? A gente demora, acha que tá tudo bem, principalmente o pessoal da dança, a gente é muito alto astral, tal, a gente não vive ali, né, a velhice, a doença, pelo contrário. Só que isso é uma realidade, né, e que a gente tem que se preparar mesmo, né, se organizar. Soraya, eu vi num vídeo seu. Desculpa, você quer falar alguma coisa? Não, eu não respondi a sua pergunta, na verdade, que você perguntou quais as formas de contribuir. Então, vou falar aqui rapidinho. Quando você é CLT, registrado numa empresa, você não precisa meio que se preocupar com o tipo de alíquota que você vai ter. Por quê? Porque você tem uma faixa salarial. Dentro dessa faixa salarial, existe ali o enquadramento de quanto você vai contribuir. 7,5%, 8%, 9%, 11%, tá? Quando você é profissional liberal, entra nessa situação. Você vai contribuir como profissional autônomo, contribuinte individual. Este é o nome, contribuinte individual. Você é um profissional liberal autônomo, contribuinte individual. Essa é a primeira coisa. Qual alíquota? Você vai escolher 11% se você só quer se aposentar por idade, 20% se você quer aproveitar o seu tempo de atividade e contribuir, ou já contribuiu, é por tempo de contribuição. E aí varia, tem alíquotas que você pode pagar trimestralmente, enfim, aí tem toda uma variação, né? Se você não tem nenhuma atividade remunerada, você não é um profissional liberal autônomo, mas você quer contribuir para o INSS, você vai contribuir como contribuinte facultativo. Então, você não tem obrigação nenhuma de contribuir para o INSS, mas você pode contribuir. Então, você pode contribuir como facultativo no valor de 11% da remuneração que você quer contribuir, né? Essa é a diferença. Aquele que tem uma atividade remunerada não pode contribuir como facultativo. Se ele contribuir como facultativo e depois ele vai pedir aposentadoria para o INSS, e em algum momento isso é demonstrado que ele era um profissional liberal, o INSS
vai pedir para que ele complemente esses 11% em mais 9%. Entendi. Perfeito. Então, eu vi num vídeo seu, agora essa é a parte que eu mais temia, mas eu vou ter que perguntar porque é o meu caso, tá? Então, a gente está fazendo quase assim um caso ao vivo de, né, uma situação real. Eu estou no seu escritório e eu estou te contando a realidade, né? Que com certeza pode ser, né, de tantas outras pessoas. Que você diz que o MEI é a pior forma de contribuição ao INSS e prejudica a aposentadoria. Então, eu queria que você dissesse por quê. Porque, assim, existe toda uma campanha em torno do MEI, estimulando a gente a abrir o MEI, a ser MEI, né? E, de repente, você fala isso no vídeo, eu falo, e agora, gente? Exatamente. O MEI, enquanto fomentar, né, a questão do empreendedorismo no Brasil, maravilha, porque ele deu a possibilidade de muita gente começar a ter o seu negócio próprio, enfim. O que acontece no MEI, né, quando você contribui pelo MEI, você está contribuindo por alíquotas muito acessíveis, baixas, em comparação a outro tipo de tributação, como o simples, como lucro presumido, lucro real, que aí são tributações do tipo da empresa que você tem, tá? E o MEI é muito simples, ele vai lá, você vai pagar uma contribuição de 5% no mês, e lá está envolvido toda a tributação que você tem que pagar. O que acontece é que nessa tributação também está o INSS. E aí, o que acontece? A legislação, a legislação previdenciária diz o quê? Tudo bem, você pode contribuir como o microempreendedor individual, porém, eu só vou te dar a aposentadoria por idade. Você pode trabalhar aí 20, 30, 40 anos, não importa. Você só vai receber por idade, tá? Se a aposentadoria por tempo de contribuição, ela exige 30 anos de tempo de contribuição, e você está trabalhando, já tem 40 anos, problema seu, você só vai se aposentar por idade, aos 62 ou aos 65. E mais, hein? Só pelo salário mínimo. Se você tem aí uma renda hoje de 10 mil, 8 mil reais, que é o teto hoje de contribuição, problema seu também. Esse dinheiro já era, eu vou te pagar o salário mínimo. Então, por isso que é a pior forma de contribuição. 11% também não é muito boa, porque você só se aposenta por idade. Só que ela te salva porque você pode contribuir por salários maiores, remunerações maiores. Tudo bem, eu sei que eu vou me aposentar por idade, mas eu tenho a possibilidade de me aposentar por 1, 2, 3, até o teto, se eu quiser. Agora, o MEI não. O MEI você está fadado a receber o salário mínimo. Acabou. Não tem mais, entendeu? Tem que ter aí os 15 anos mínimos de contribuição e vai se aposentar pelo salário mínimo. Ou seja, a Salima Zahara, tadinha, já pôs até um emoji com lágrimas. Salima, não se desespere, porque a Soraya, ela vai cuidar de todas nós vamos marcar consulta com a doutora Soraya e a gente vai acertar a nossa vida, se Deus quiser, inshallah, porque isso vai mudar. Né? Eu acho assim, não se ferrou, Salima, pode ficar tranquila, porque por isso que eu falo, essa live, ela veio no momento, assim, há quanto tempo, né, Soraya, que você está em cima de mim falando, Cláudia, você está cuidando, e eu assim, ai, Soraya, eu tô a mil, e eu entendo a agonia que você fica de ver que a pessoa não desperta, né? E quando a gente decidiu fazer essa live, eu falei, puxa, vai ser ótimo, porque vai despertar a minha consciência, a importância de tudo isso e de todo mundo que está com a gente, né? E até para quem, e para vocês, até meninas que estão assistindo, falarem para suas amigas. Eu vou deixar essa live gravada, salva, sabe, para vocês assistirem depois com calma, porque, olha, eu tô assim, Soraya, surpresa, sem brincadeira, com tanta diferença, né? Então, eu, assim, todo mês eu pago o meu MEI ali e falo, estou protegida, né?
Só que, gente, um salário mínimo para nós, né, bailarinas, né, o nosso básico, ele é caro, né? O básico de uma bailarina, assim, a gente gasta muito na nossa profissão, né? Então, aí a gente não vai virar outra pessoa quando a gente ficar velha. A gente vai continuar velhinha, toda arrumadinha, toda pintada, né? Toda chance, querendo participar de eventos, de workshops. Então, é muito importante pensar que a gente vai continuar sendo a mesma pessoa com até mais necessidade de dinheiro, né, Soraya? Porque aí... Com certeza. Tem algumas bailarinas, Soraya, que confundem o registro no Ministério do Trabalho como sendo o que basta para o seu amparo profissional. Você pode explicar a diferença entre esses dois institutos, o registro no Ministério do Trabalho e a contribuição em previdência? Eu acho interessante para a gente começar a fazer um mapa mental, né, do que há e que caminho a gente vai tomar. Nossa, muito pertinente essa pergunta, porque um dia conversando com uma bailarina, que acabou até entrando no meu Instagram, tudo, e ela entrou em contato comigo. E ela falou, olha, eu estou entrando em contato com você porque algumas alunas viram o seu vídeo e acharam estranho, porque eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu fui tirar o meu DRT e não aconteceu, nunca ninguém me falou isso. Gente, quando você vai no Ministério do Trabalho, né, e você tira o seu certificado, é apenas para você ter um registro de que você tem uma profissão reconhecida. Ponto. Então, o advogado tem o OAB, o administrador tem o CRA, o médico tem o CRM, e você tem o seu registro, que, eu, salvo engano, vem com o título de... Qual que é o título? DRT, o meu é de atriz, na verdade. Então, o que acontece? Isso é isso. Ele não vai falar para você assim, o Ministério do Trabalho, ele não vai falar para você assim, ó, porque o DRT significa Delegacia Regional do Trabalho. Então, ele é o órgão que vai te dar aí a nomenclatura, o reconhecimento da sua profissão. Agora, ele não vai falar para você, olha, agora, com esse reconhecimento da sua profissão, você tem que contribuir para o INSS, você vai se aposentar assim, você tem que contribuir por essa alíquota, você tem que procurar um contador, ele não vai falar nada disso. O que você quer é o seu DRT, tá aqui, entendeu? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode contribuir para o INSS, inclusive, sem ter aí o seu registro como bailarina. Isso é um plus. Agora, não são institutos iguais, entendeu? Então, sim, você deve contribuir como bailarina. E isso independe do seu registro profissional ou não. Ah, tá certo. Agora, o que está acontecendo muitas mudanças, né, nas regras, e assim, eu estou bem confusa nesse sentido, né? A aposentadoria por tempo de contribuição acabou e agora só tem contribuição, só tem aposentadoria por idade. E o que são essas regras de transição, né? Então eu estou bem confusa. Você já explicou um pouco no começo, mas eu acho bom a gente reforçar para ficar bem claro. Maravilha essa pergunta também, que assim, depois da reforma, o que a gente mais ouve é assim, agora a aposentadoria por tempo de contribuição acabou, agora é só por idade, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Não, gente, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela está presente em tudo, tá? O que acontece? Quando veio a reforma, ela só mudou a sua forma de contribuição. Antes, ela dizia assim, para você se aposentar, basta você ter 30 anos de tempo de contribuição, se é mulher, e 35 homem. Não importa a sua idade. Agora não, agora ele diz assim, olha, não vai me importar tanto tempo de contribuição, mas vai me importar a sua idade. Eu vou diminuir o tempo de contribuição, agora você não precisa mais me provar que você tem 30 anos de tempo de contribuição. Você, mulher, pode me provar que tem 15 anos. E você, homem, pode me provar que você tem 20 anos. Só que você, homem, eu quero que se aposente com 65 anos de idade. E você, mulher, com 62 anos de idade. Então, veja que se fosse por idade, não teria
a exigência mínima de um tempo de contribuição, né? Outra coisa, aí vem as regras de transição, que foi aquelas que nós falamos no começo, que vêm para nos salvar aí do meio do caminho. Então, todas essas regras de transição, elas também pedem tempo de contribuição. Ela vai falar assim, ó, para você fazer jus a essa regra, você tem que ter 30 anos de tempo de contribuição. As únicas regras que não pedem, não, todas elas pedem, desculpa. As regras de transição, todas elas vão ter o pedido de tempo de contribuição. Algumas delas não pedem a idade junto. Então, por exemplo, a regra do pedágio de 50%, ela pede o tempo de contribuição, mas ela não pede idade. A regra de pontos não pede o tempo de contribuição, não pede a idade, mas pede o pontos, né? Em que pese, para você chegar no ponto, é uma soma de tempo de contribuição mais idade. Então, veja, o tempo de contribuição, ele está presente em todas as regras, desde a antiga a aposentadoria e a nova e o meio do caminho, tá? Tá. Porque senão seria muito fácil, né? Por exemplo, quem nunca contribuiu, né? Vamos imaginar, eu comecei a ser MEI desde que eu voltei para o Brasil, né? Em 2018. No passado, eu vou te dar o caso meu, porque aí é mais fácil, de repente, para as pessoas entenderem. Eu, quando era adolescente, eu trabalhei nas férias, na loja de perfumes, então eu tenho ali um mês de contribuição lá atrás, quando eu tinha 15 anos. Mas eu não contribuí, e aí eu comecei a ser MEI assim que eu voltei para o Brasil, né? Então aí eu me pergunto, se eu quero começar a contribuir agora, eu tenho 58, até completar esses 15 anos, né? Que eu tenho que completar. Tadinha de mim, né? Então, eu posso fazer isso, né? Bom, a gente já vai conversar. Segunda-feira eu já sou sua primeira cliente lá, assim, bom, quero fazer o meu planejamento. Se eu posso fazer isso e se tem como encurtar esses 15 anos, né? Tipo, eu dou uma apertada aqui nas contas para pagar assim bem, mas pensando, de repente é só por 7 anos, né? E, por exemplo, 7, 8 anos, não sei se isso é possível. Então, conta pra gente. Quem nunca contribuiu? Eu, e acredito que muita gente que está aí do outro lado. Temos salvação. Ou vamos chamar como Shafi Eliptia, a grande alma, que coitada, que era a rainha do candelabro, a mulher mais poderosa do começo do século XX no Egito, e acabou nas ruas esmolando. Eu morro de medo de seguir essa linha, né? Exato. Então, pode, gente. Agora vem a notícia boa. Ela é uma notícia boa, mas tem que ter o seu comprometimento para isso, de cada uma das meninas que estão aí, né? O que acontece? A lei, ela diz o seguinte, olha, se você nunca contribuiu, nunca, mas se você me provar que você tinha uma atividade remunerada, eu deixo você pagar os atrasados dessa atividade remunerada, para contar tempo de contribuição e carência, tá? Então, o que acontece? Você vai poder pagar os atrasados, por exemplo, esses 8 anos aí que você foi MEI ou mais, você vai poder pagar, eu vou fazer de conta que você não tem o MEI, que eu vou te falar como que acontece no MEI. Sempre foi bailarina, então pode pegar esse tempo que você trabalhava porque você exercia uma atividade remunerada, né? Então você vai juntar os seus contratos de trabalho, fotos, jornal, revista, vai juntar tudo isso, aulas, academia que você deu aula, mesmo na sua casa, as alunas, e você vai juntar tudo isso é meio de prova para mostrar que você tinha uma atividade remunerada. Porque senão seria muito fácil, Cláudia. Eu nunca me aposentei, ia todo mundo ia chegar para o INSS e falar, eu quero começar a pagar todos os atrasados para eu me aposentar agora. Né? Todo mundo ia fazer isso. Eu vou guardar uma grana, vou lá, falo para o INSS que eu quero me aposentar e pago. Não, ele só deixa você pagar o retroativo
se você comprovar que você tinha uma atividade remunerada. E isso é para qualquer profissional liberal, aquele que vende pipoca na rua, que vende Avon, que vende Demilo, só aqui fazendo propaganda, mas só para a pessoa entender, né, que tudo isso são atividades remuneradas, né? Aí eu fazia bolo na minha casa e vendia atividade remunerada, faça prova disso, e aí você vai pagar os atrasados para fim de tempo de contribuição e carência. O que a lei não deixa mais é assim, eu paguei os atrasados, agora eu quero me aposentar pela regra do direito adquirido, porque eu provei que eu tinha uma atividade remunerada lá, então eu já fiz 30 anos dessa atividade e eu quero me aposentar. Infelizmente, ele vai te dar aí o tempo de contribuição e carência, mas você não vai conseguir retroagir em algumas regras, tá? Bom, agora vamos falar do MEI, tá? O MEI, vou pegar um caso que é parecido com o seu, e talvez a maioria. Um cliente meu, ele era o quê? Ele tem uma empresa de carros, né? Uma concessionária. E o que acontece? Ele é terceiro, ele vende carros, né? Não é uma concessionária direta dele, mas ele vende carro. E aí ele passou a contribuir como MEI. Ele era um CLT, sempre, né, CLT, passou a contribuir pelo MEI. Bom, baixou a média dele lá no pé, né? Então, o que eu falei para ele? Olha, se você, já que ele ainda não tem tempo para se aposentar, ele realmente vai se aposentar, o tempo dele vai coincidir realmente aos 65 anos de idade. Então, eu disse para ele, o que você tem que fazer para não perder esse período do MEI? Que aí eu digo isso para você e para todo mundo que tem o MEI. Infelizmente, tem que complementar em 15% a diferença do MEI. Aí você consegue fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Aí, Cláudia, você consegue pegar todo esse seu tempo aí de artístico, toda a sua vida artística, que é vasta, é enorme, e trazer, e as meninas que estão aqui, eu, inclusive, no meu planejamento previdenciário, eu vou fazer uso desse momento da minha vida que foi muito importante, só tenho gratidão, principalmente a minha professora linda, que foi minha única professora, eu sempre mantive, assim, no meu coração, me sentia assim, se eu mudar de professora, eu vou trair, então não muda. Verdade. Então, eu não deixo, eu aprisiono as minhas alunas, são minhas reféns. Aprisiono o coração mesmo, é verdade. Então, eu também vou pegar esse tempo e vou juntar. Em que pese, na mesma época que eu dançava, eu já trabalhava, eu nunca deixei de trabalhar como um profissional CLT, né? Na época eu era encarregada de departamento pessoal e tal, mas me ajuda em tempos que eu não trabalhei registrado, eu não estava com alguma atividade como mais, né, das minhas profissões, eu pego esse pedaço da dança, que eu dei aula, tá? Então eu trago e junto. E isso eu oriento todas vocês fazerem. Agora, como que vocês vão fazer isso? Com um profissional que vai pegar e vai fazer esse planejamento previdenciário para você. Esse profissional que vai saber se aquilo vale como prova, se eu consigo juntar, não consigo juntar, tá? Mas pode ser usado. Então, resumindo, MEI complementa em 15%, nunca contribuiu, passa a contribuir daqui para frente, não pelo MEI, você pode contribuir como contribuinte individual autônomo, pode fugir do MEI, e isso eu digo até para pessoas que vão trabalhar numa empresa, a empresa fala assim, olha, me traz o contrato do MEI. Não, diga para a empresa, olha, eu sou um contribuinte individual autônomo, faz o RPA para mim, RPA é Recibo de Prestador Autônomo. Ele vai fazer o RPA como se fosse um olerite, vai descontar o seu INSS, vai descontar o seu imposto de renda e beleza, você não precisou entrar no MEI, criar esse suicídio para você e ele vai estar amparado legalmente da mesma maneira. E uma pergunta, Soraya, esses 15% que você fala que a gente tem que complementar, esse 15% de um valor que a gente coloca aí, a gente escolhe, como você falou, que tem o teto, isso é uma opção nossa. Não. Por exemplo, ninguém declara tudo que ganha, né? E de repente não quer pagar, por exemplo, 15%, uma pessoa que ganhe muito bem, né? Ou seja, vai ser um belo dinheiro todo mês ali.
Ela pode optar por menos, mas aí também, quando ela aposentar, ela vai receber menos? Então, vamos falar primeiro da complementação do MEI. O MEI, como ele é salário mínimo, você vai complementar 15% desse salário mínimo. Infelizmente, você não consegue, para o MEI, aumentar. Para você conseguir ter o MEI e aumentar a sua renda, que foi o que aconteceu com esse meu cliente. Eu acho que eu nem falei, por fim, o que aconteceu. O que eu falei para ele? Ele tinha que complementar o MEI, mais 15%, e ele tinha, se ele quer aumentar a renda dele, fazer uma outra contribuição como contribuinte individual, entendeu? Então, ele vai ter o MEI, mas ele também, eu sou um microempreendedor individual, eu tenho uma empresa, mas eu também sou um contribuinte individual autônomo, porque eu também presto serviços com outras atividades. Então, ele vai juntar as duas coisas, vai ter garantido o tempo de contribuição, porque ele juntou os 15% no MEI, e vai ter um aumento de renda, porque ele está contribuindo sobre outra categoria. Tá, então, é assim, pode fazer isso, né? Fazer duas contribuições paralelas, que isso tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Eu posso ser, por exemplo, CLT, ter a minha empresa e também prestar um serviço de consultoria como contribuinte individual autônomo, né? Na hora, vai juntar todas as bases, né? E ele vai ter aí a soma de todas as bases. Só que tudo isso você tem que fazer prova. Se o INSS vê ali no seu histórico, nossa, mas ela tem contribuição como CLT, como MEI, como contribuinte individual, você tem que provar. Se você provando, tá tudo certo. Aí depois o INSS vai ver que quem faz dança do ventre e dança em geral é capaz de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Que o pessoal da dança, você sabe como é. Então não é difícil provar, e o bom é que o nosso tipo de trabalho é um trabalho que você registra muito. Você tem como provar, né? É diferente de outras categorias. Agora, quais, Soraya, são os direitos do contribuinte? Por exemplo, eu vou começar, estou convencidíssima, vou começar a fazer o INSS como autônoma, né? Individual autônoma, além da aposentadoria, né? Ou seja, eu vou fazer um esforço, né? Agora, começar assim a me conscientizar que realmente eu tenho que pensar no meu futuro. Vou tentar pagar até uma quantia boa, mesmo que agora a gente fique mais apertadinha, mas pensando, poxa, estou me cuidando, né? Mas além dessa aposentadoria, que tipo de direito eu vou ter, né? Porque a gente pensa só no dinheiro todo mês caindo ali na conta. O que mais que eles oferecem? Então, quando você é segurado do INSS, o que é segurado do INSS? A partir do momento que você fez a primeira contribuição no INSS, você é segurado dele. Ou seja, como se você estivesse fazendo um seguro para você, um seguro particular de vida que a gente faz, né? É a mesma coisa o INSS. E ele te dá alguns benefícios em relação a este seguro que você está acordando com ele. Então, quais são esses benefícios? Auxílio doença, auxílio acidente do trabalho, né? Auxílio doença por trabalho, auxílio maternidade, auxílio reclusão, né? Então, tem alguns benefícios que você pode fazer uso. Então, por exemplo, bailarina, é muito comum a bailarina começar a desenvolver problema no joelho, não consegue dar a aula porque está sentindo dor. Se ela é uma contribuinte do INSS, ela tem como requerer isso para o INSS. Olha, eu pago você todo mês, eu agora estou precisando, porque eu estou com uma lesão, com uma doença que está me impedindo, e eu quero esse benefício. Agora, veja, isso não quer dizer que o INSS vai estar lá esperando assim, que legal, eu vou dar sim, olha, maravilha. Não é assim que funciona, infelizmente. Deveria ser, mas não é. Ele vai pedir ele vai, a Salima, de novo falando, né? Deve ter algum problema também. Então, o que acontece? Ele vai falar o seguinte, olha, então tá bom, eu quero que você faça uma perícia para você me provar
que você tem essa deficiência, né? Então, você vai passar, tem toda uma burocracia, vai passar por perícia médica, tudo, provavelmente ele vai negar, né? E aí você tem que pedir, é onde a gente vai, ou entra novamente em recurso no próprio INSS, ou vai para o judiciário, né? Acontece isso. Acontece, obviamente, também de muitas pessoas ficarem asseguradas, sim, nesses momentos pelo INSS, é para isso que ele está lá. É que eu gosto de falar também o que realmente acontece para a gente entender que o INSS, ele está ali, mas, eu costumo dizer assim, infelizmente ele está ali, mais para trazer comprovação, para negar o seu benefício do que dar o benefício. É para isso que tem a via judicial. Mas você está assegurada em tudo isso. E principalmente, por exemplo, um homem, uma mulher, ela contribui no caso de óbito, né? O marido vai ter direito à pensão, né? Então, tem que pensar também na família como um todo, né? Então, é isso. Os filhos também têm direito a uma pensão, assim, se a pessoa morre? Ou é só o marido? Esse filho, não, o filho também, mas, por exemplo, esse filho, se você, Deus livre e guarda, né, acontece o óbito, o seu dependente direto é o marido. Agora, se tem filhos menores de idade, isso é dividido, tá? Então, o filho, quando o filho, agora, eu tenho filho, já não, ou tenho marido, o marido já faleceu, ou, enfim, mas essa criança, ela possui algum tipo de deficiência, essa criança também tem direito à aposentadoria. Né? Além da aposentadoria que essa mãe recebe do pai, já falecido, ela também tem esse direito desse benefício, tá? Ah, sim, é ótimo. E uma coisa que é bom pensar, assim, né, Soraya? Quando a gente, assim, claro que a gente não quer até solicitar nenhum auxílio doença nem nada, mas pode acontecer. E claro, eu sei que é difícil provar, mas também existem casos, né, em que é aceito, assim, você solicita e você consegue provar que você realmente precisa, porque tudo é feito para a gente desistir, né? Isso. E a gente tem que realmente insistir, fazer a perícia, correr atrás, né? Essas coisas dão preguiça. Eu acho que não só eu, todo mundo morre de preguiça dessas burocracias, tudo. E a gente tem uma certa ideia, assim, Soraya, que o nosso trabalho, sabe, de repente, um pedreiro que cai e se machuca, claro, ele merece até, né, porque a profissão dele é de risco e ele merece todo o amparo, mas uma bailarina, a gente também se machuca muito, né, tem problemas, muita gente fica acamada e não pode trabalhar, né, fica totalmente impossibilitada. Então, também Exatamente. acreditar que a nossa profissão é maravilhosa, é só flores, né? Mas ela também tem esse outro lado que precisa de ajuda, né, Soraya? Exato. E aí você falou muito bem quando você diz assim, é difícil, mas o INSS, ele vai liberar, ele está lá para isso, ele tem que liberar, né? Você usou a palavra certa, ele vai dificultar? Vai, porque são milhões, né? É um órgão que está aí patinando, mas são milhões de pessoas aí com problemas. Então, ele vai dificultar. Agora, a gente está falando de legislação. Se você está dentro desse seu direito, esse direito tem que ser acolhido. Então, por mais da preguiça, a gente tem que ir atrás, tem todo esse cansaço, mas é o seu direito. Esse órgão está lá para isso, para te proteger, né? Então, você, né, tem esse direito. Fazendo uma abertura lá atrás que você falou, a gente estava falando em tempo de dança e tal, tem um detalhe que eu gostaria de salientar. Bailarina também, que já dançou fora do país, tá? Você consegue, quando se esse país ele tem um tratado com o Brasil, esse tempo que você trabalhou fora em outro país também serve como comprovação para atividade aqui no Brasil e vice-versa, tá? Ah, que ótimo. Então, por exemplo, Canadá, eu já fiz algumas aposentadorias, levei planejamento previdenciário, a pessoa pegou a contribuição dele aqui, levou para lá e trouxe de lá para cá, porque o legal
é que você, não é como se fosse uma verbação. Ah, eu peguei aquele tempo aqui, aquele tempo zera lá e só conta aqui. Não, eu pego aquele tempo aqui daquilo que eu precisava, somo aqui, e se vai se aposentar lá, eu também posso pegar esse tempo aqui para se aposentar lá. Então, quando vocês, meninas, estiverem fora do país, fazendo suas atividades lá, contribua lá também, entendeu? Mesmo que seja 1 mês, 2 meses, contribua, tá? E se não contribuiu, traz a prova desse período que trabalhou lá fora, porque se tiver tratado internacional, a gente também consegue fazer essa soma no tempo de contribuição. Ah, com certeza, aí é o caso de muita gente. Eu estava vendo aqui entre as nossas convidadas que estão aqui assistindo com a gente, a Nadima Murad, que é uma bailarina muito querida lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que trabalha fora, né, em Dubai há muitos anos, né? Então ela pode usar esse tempo, né? Aqui, isso é uma informação maravilhosa, né? Porque todo mundo tem alguma experiência fora, então não desperdiça isso, né? Não, não. E você, por exemplo, que viveu muito tempo fora, também é um período que dá para a gente aproveitar no seu planejamento, professora. Ai, com certeza, gente. Eu já vou, quando a gente acabar essa live, já me deu aqueles 5 minutos que assim, o momento chegou, sabe? Quando você, é como você abrir um livro mágico assim de sabedoria e fala a revelação. Soraya hoje veio revelar para todas nós bailarinas, né? A importância da gente se cuidar realmente, se programar, se organizar, porque de fato, Soraya, assim, a classe artística, né? Eu vejo sempre, não só dançarinos, atores que caem em desgraça, que a pessoa de repente tinha aquele sucesso, sabe? De repente você vê a pessoa sem nada. É uma profissão, né, muito ingrata nesse sentido, porque você tem um auge e depois a sociedade meio te descarta, né? Assim, é complicado mesmo. Poucos, assim como uma Fernanda Montenegro, assim, né, se mantém, mas grande parte, quando começa a ficar mais velho, né, vai sendo dispensado e tudo. Agora, uma pergunta, Soraya. É possível pedir, por exemplo, eu tenho alguma deficiência, tenho algum problema, alguma doença, né? Hoje em dia existem doenças autoimunes, coisas assim complicadíssimas para a gente conseguir trabalhar estando doente, né? Então, se eu tenho alguma doença que realmente me impossibilita, né, de trabalhar, eu posso pedir uma aposentadoria por deficiência, ou seja, é um pouco o que a gente já falou, né, de conseguir provar ou invalidez, mas não por um período assim que eu estou doente, sabe, esse auxílio doença, não. A aposentadoria por invalidez. Claro, pode sim, vai passar por todo um processo, né, de reconhecimento dessa doença, né? Então, hoje tem a aposentadoria por deficiência, ou aposentadoria, hoje ela mudou o nome, que agora sumiu da minha cabeça, mas assim, vamos continuar falando aqui, aposentadoria por invalidez, né? E a aposentadoria, que hoje, lembrei, hoje é chamada da aposentadoria por deficiência permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, né? Então, você pode pedir essa aposentadoria, ela não permanente ou permanente, tá? Então, você vai passar por toda uma perícia, por toda né, uma investigação disso, e aí você vai entrar com esse pedido no INSS para você ter essa aposentadoria. Agora, veja, quando a aposentadoria é por deficiência, mas ela não é permanente, é uma aposentadoria que lá na frente ela pode ser revogada. Ou seja, você vai passando em perícia, né? O INSS vai te chamando para perícia. Quando ele entender que você já está apto novamente, né? Que você está com uma vida útil, né? Ainda que você não trabalhe naquela função que você trabalhava, mas você pode exercer outra função, ele vai tentar te restabelecer em outra atividade e vai cessar a sua aposentadoria. Quando é por invalidez permanente, você vai se manter ali, né, com a aposentadoria. Então, além das aposentadorias por tempo de contribuição, as regras de transição, enfim,
você tem a possibilidade da aposentadoria por invalidez ou por deficiência. Tá, ótimo. Aí agora eu me pergunto, né? Essa conversa está sendo tão esclarecedora, Soraya, assim, realmente você é muito generosa, né, de abrir para a gente essa possibilidade, né, de entender, em primeiro caso. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona, o que que a gente precisa para fazer o planejamento. Você não precisa falar em valores, mas como é, por exemplo, e agora? Eu quero fazer, vou ligar para a Soraya. Qual é o próximo, sabe, o passo a passo para a gente conseguir pôr em prática, né, tudo isso? Maravilha. Bom, então, planejamento previdenciário, né, ele, diferente de uma análise previdenciária é quando você encontra o profissional, ele vai pegar a sua carteira de trabalho, o seu CNIS, tá? CNIS, gente, é o Cadastro Nacional das Informações que você tem lá dentro do INSS, tá? E ele vai fazer aí uma projeção de tempo muito superficial. Quando você fala em planejamento previdenciário, como eu havia dito no começo, eu vou fazer uma investigação do seu passado, do seu presente, para a gente chegar num futuro melhor para você. E como que eu faço essa investigação? Fazendo uma entrevista com você. Então, você vai me ligar, a gente vai agendar um horário, eu vou fazer essa entrevista com você gratuitamente. E aí, através dessa entrevista, é que eu vou dizer para você, olha, o seu planejamento previdenciário, ele vai contemplar os seguintes estudos para você. E ele vai ser tal valor para você. Por quê? Porque ele não é um valor fechado, porque eu dependo do histórico laboral de cada uma das pessoas. Tem gente que já teve atividade rural, por exemplo, então tudo isso impacta. Tem gente que já trabalhou em empresa, em fábrica, tem em atividade de risco, insalubre, perigosa, tudo isso vai mudando o histórico da sua contribuição. Então, por isso que é uma entrevista destinada para cada pessoa de forma diferente. Sim, aí você define um custo para fazer esse planejamento. Exatamente. E aí, por exemplo, a gente pode pagar esse custo parcelado, ou seja, existe uma forma de facilitar o pagamento? Sim, existe. Especialmente, até vou abrir aqui agora para todas vocês que estão aqui, né, aproveitando essa oportunidade para as meninas que entrarem em contato, né, as artistas, os atores, enfim, os artistas como modo geral, entrar em contato comigo e fechando o planejamento previdenciário, eu vou segurar por 30 dias um valor especial por essa live. Então, vindo por você, pela Cláudia Sense, pela live da Cláudia Sense, vai ter um valor especial, um valor que eu não faço, tá? Um valor que eu não faço de mercado, mas eu vou fazer esse valor por 30 dias, para que todo mundo comece realmente a se preocupar, a fazer isso acontecer e a fomentar esse mercado artístico para entender a importância desse estudo, né? É uma coisa boa, Soraya, porque assim, a gente começando o ano, né? Ah, eu vou fazer, porque realmente, assim, a gente de repente gasta, né, num figurino de dança, R$ 1.500 assim fácil, né? Isso eu falo porque nós sabemos como é. E a gente vai chutando de lado uma coisa que, se você se organiza, você vai pagando, você vai, sabe, paga o planejamento, depois o que você destinar, né, para cada uma, você vai ali, reserva aquele dinheiro. Eu acho que é assim uma atitude adulta, né, responsável mesmo, porque para depois a gente não ficar chorando, né? Puxa, eu podia ter me mexido na época. A gente no começo fala, eu não vou pagar. A gente tem assim como uma coisa distante, né? E eu falo para vocês assim, a vida passa tão rápido, né? Quanto mais velho você vai ficando, você olha e fala, nossa, parece que foi ontem que eu estava com a Soraya lá na rua Sarutaiá, lá nos Jardins, as duas, a gente ali conversando, né, assim, juntas,
E, gente, se passaram o quê? 30, 35 anos já, Soraya. Então, é assim, é muito rápido tudo, né? Então, é muito importante que a gente vai colocar, Soraya, eu vou colocar o seu arroba na descrição desse vídeo, tá? Para quem já quiser entrar em contato com você, já entra para já agendar, aproveitar esses 30 dias que a gente tem com um preço especial, que eu acho que vale muito a pena, gente. Eu falo de coração, não é uma coisa que assim a gente quer, vamos ganhar dinheiro e tudo. A Soraya não precisa disso, porque ela já é uma profissional assim renomada, com, né, muita trajetória, com muita experiência, mas eu achei interessante a gente realmente acordar, né, para isso. Eu queria aproveitar, Soraya, nesse tempinho final nosso, se alguém quer fazer uma pergunta aí no chat, de repente alguma coisa que ficou em dúvida, eu acho que dá tempo, né, da gente responder. São 5:08, acho que a gente ainda tem uns minutos. Márcia, querida, Valdívia, oi, minha querida. Um beijo, meu amor, bem-vinda. Depois vocês, quem chegou agora, assistam essa live inteira, porque, gente, eu tô assim, realmente tocada. Sabe quando você tá assim, gente, eu pagando MEI, ainda eu anoto aqui na. Eu sou do tempo, gente, né? De outra época. Então, tem aqui meu caderno, aí aqui eu já ponho tudo que eu tenho que pagar no mês e tá ali o MEI, né? Então, você paga todo mês ali. Agora são R$ 75, achando que, nossa, tô feita, né? E o fato de você falar, Soraya, que o MEI é a pior coisa, é assim, é um balde de água fria, mas que bom que seja agora que a gente ainda tem tempo de fazer algo, porque eu ainda posso trabalhar para contribuir. Imagina quando chega lá na frente, eu já não conseguir gerar dinheiro e ter, não é? E você está assegurada, de uma certa forma, hoje, contribuindo com o MEI, você está assegurada a todos os benefícios do INSS. Mas para a aposentadoria é um tiro no pé. É verdade. Vamos ver. Olha, tem uma pergunta da Ayla, minha querida. Para quem nunca contribuiu com o INSS, mas está começando a vida de trabalho agora, como começar? A Ayla é novinha, tem 18 anos, uma super bailarina profissional, já tem toda a cabeça, né, de uma grande profissional, isso é o mais importante. O que você aconselharia para ela que está começando agora? Então, ontem eu estava até fazendo um planejamento previdenciário de uma moça com 27 anos também que nunca contribuiu. Você vai entrar pela nova aposentadoria, ou seja, você vai ter que ter no mínimo 15 anos de contribuição e vai se aposentar aos 62 anos de idade. Se até lá a lei mudar, né, acredito que eu nem vou estar mais aqui, mas é possível sim você se planejar para você saber os impactos da sua contribuição lá na frente. Então, por exemplo, eu vou começar contribuindo pelo salário mínimo, será que lá na frente vai valer a pena? Então, dá para fazer o planejamento previdenciário? Dá. Só que, no caso de quem está começando a contribuir agora, ainda vai passar por muitas mudanças aí da legislação, né? Apesar de que a gente fala isso, mas, por exemplo, a reforma de 98 para 2019 teve aí, olha, um largo período, né? Então, mas tem muita mudança. O INSS, a legislação previdenciária muda todo dia. Não, e o legal é assim, por exemplo, uma menina como a Ayla, que é jovem, mas já tem essa consciência, né? Eu fico pensando, nossa, a vida passou tão rápido que a gente fala, agora ela tem 18, daqui a pouco ela tem 62, né? Que eu, sabe, ou seja, a gente, quando é nova, a gente não tem essa ideia, mas quando você olha para trás é muito rápido. E aí a gente pensa, puxa, por que eu não fiz isso todo mês ali, separo aquele pouquinho? Você não sente, sabe? Às vezes é uma saída, uma pizza, uma peça de roupa que você pode viver sem, né? E depois você, né, se arrepende. Ó, uma outra pergunta aqui
doutora Soraya? Tô amando fazer essa live, né? Vamos continuar. Não, gente, ó, primeiro, quem tá falando, preciso urgentemente falar sobre isso. Depois vocês vão já falar com a doutora Soraya, marcar com ela. Essa primeira entrevista, gente, é gratuita, então vale muito a pena ver, conversar com ela, e aí ela vai dizer tudo o que vocês têm que fazer e quanto vai custar esse planejamento para cada uma, tá bom? Boutique Clara Modas. Eu tenho 45 anos. Já trabalhei registrada, tem 12 anos. Que eu pago. Tem 12 anos que eu pago o micro-ondas. Ele deve ter saído errado, deve ter saído errado. Eu posso estar fazendo. Espera, não sei se dá para entender bem. Ela está pagando mês. Ela quis dizer que ela trabalhou já registrada, trabalha 12 anos, contribui 12 anos pelo mês. Ela pode, não só pode, como deve, porque aconteceu com ela exatamente o que eu digo que é um tiro no pé. Ela saiu de um patamar de contribuição, porque ela era registrada e tinha uma estabilidade contributiva, foi para o MEI, que jogou a contribuição dela lá para o pé e deu a declaração de que só quer se aposentar por idade. Então, tem como corrigir isso? Tem como corrigir isso. Aí é fazendo o estudo do planejamento previdenciário que eu vou dar as estratégias, né? Como complementação. Vamos ver se esse tempo que ela trabalhou em empresa não tem tempo especial que dá para aumentar. Então, tem várias possibilidades. É um trabalho, né, Soraya, que só você pode fazer, porque o profissional, o que acontece? Você vai pegar cada caso, vai espremer para conseguir um melhor futuro para cada uma de nós, né? E vocês vão receber, eu chamo de dossiê, porque é um documentário mesmo, com todo o estudo, regra a regra, o que você tem que fazer se você for por esse caminho, se você for para quê. E nós vamos escolher juntas, no final, você vai ter claro, como se fosse um Big Brother ali. Você vai poder olhar e falar assim, eu quero me aposentar por essa aposentadoria. Então, é esse caminho que você vai seguir. Isso é muito bom, que aí você sabe onde você quer chegar, né? Você tem lá, e aí você tem o caminho para chegar lá, né? Que senão não adianta. É o que está acontecendo comigo de repente, todo mês eu pago ali um dinheiro que eu não sei bem para quê, né? E olha só que legal a Márcia falando. Gente, foi Deus que me direcionou para essa live. Estava trabalhando e entrei no Instagram e achei vocês. Ai, minha querida. Ó, eu também acredito nisso, Márcia. Sabe? Eu acredito nisso, assim, que tudo, né? Que a gente, de repente, a Soraya falou, Cláudia, vamos fazer uma live que é a melhor forma de sensibilizar as pessoas. Porque se você não escuta, assim, na lata, né? Assim, é aquela coisa, o balde de água fria, que você está fazendo tudo errado e que você está perdendo seus anos de juventude, que a gente ainda pode trabalhar e contribuir, né, Soraya? Então, eu acredito, sim, numa coisa divina, né? Que hoje estamos todas aqui, e eu peço para vocês que estão assistindo compartilharem essa live, que vai ficar salva, com amigas, porque a live agora é uma coisa, mas graças a Deus a internet ela tem uma coisa boa, que é essa multiplicação. E sinceramente, gente, eu acho assim, o que a doutora Soraya trouxe para nós hoje é realmente assim uma mão estendida, sabe? Assim, pela primeira vez eu senti, nossa, gente, eu preciso dessa ajuda profissional, eu preciso, sabe, realmente alguém que me oriente. Porque, passando ou não, olha, eu cheguei aqui no Brasil em 2018. Vão fazer agora 7 anos já que eu estou aqui pagando MEI, né? Com a pandemia que teve no meio, foi uma época dificílima, né? E aí, perdendo ali meu tempo, trabalhando muito, né? Podendo usar esse trabalho para... alguma última pergunta que alguém quer fazer para a gente poder se despedir, infelizmente, mas é porque geralmente, né, 1 hora, assim, 1 hora e pouco.
Deixa eu ver. Nina. Ah, meu tio Nenê. Um beijo, meu querido. Estamos acabando a live, mas depois vale a pena assistir, hein, tio? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, aproveita, pergunta. Se não, já aproveitem a oportunidade de falar com a doutora Soraya pelo direct, tá bom? Vocês entram em contato com ela, agendem essa entrevista gratuita. Eu acho que vale muito a pena a gente começar a se mexer, né? Às vezes a gente tem um empenho, assim, por exemplo, hoje de manhã eu estou preparando a formatura, né, do primeiro ano de Projeto Enigma, né, das 2 turmas do primeiro ano. 8h30 da manhã estávamos todas ali rindo, criando juntas, tendo ideias, o que a gente vai fazer. A gente tem muita disposição para a arte, né? Se precisar, a gente larga marido, filhos, vai dançar, deixa todo mundo sem almoço em casa. A gente tem essa coisa com a dança. Mas está na hora da gente começar a olhar também para esse lado, né? Até porque, gente, nós mulheres, a gente precisa de amparo e não depender do homem, né? Para te dar a aposentadoria do marido. Claro que se é possível, ninguém quer ficar viúva nem nada. Mas você ter o seu, né, Soraya? Você se garantir, isso te dá uma liberdade incrível, né? Com certeza, com certeza. E assim, o artista, né, a dança, por exemplo, a gente nem vê isso como um trabalho que a gente pode ter esse retorno com uma aposentadoria. A arte, ela é tão bonita, ela é tão tocante, que a gente olha para isso como se não fosse uma profissão, muitas vezes, né? E é. E também isso, né, que a gente, assim, já tem uma coisa no nosso inconsciente, tirando essas grandes estrelas que são milionárias, a gente já assim, não, porque trabalhar com arte é assim mesmo, é difícil, a gente tem dia que tem dinheiro, tem dia que não tem, é uma profissão muito instável, né? Você tem momentos de altos e baixos, e a gente acaba se convencendo disso, também pensando, bom, então a minha velhice já sei, né? Eu vou estar lá no sinal, dançando enquanto os carros passam e me jogam uma moeda. A gente acaba fazendo todo um filme, né? Por ser artista. Parece engraçado, mas é realmente assim, é meio um padrão a gente ver as artistas mais velhas, tal, quanta gente, né, não planeja o seu futuro, né? E você, hoje em dia, cada vez, né, Soraya, a gente está vivendo mais e melhor. Então, se Deus quiser, eu quero ver todo mundo aqui com 80 anos sarada, podendo viajar, podendo fazer coisas com a sua aposentadoria, né? Sem precisar trabalhar por prazer, para ganhar seu dinheiro, mas já sem aquela corda no pescoço, né? De ter que pagar tanta conta. E aí, assim, essa moça, né, com 18 anos de idade, ela é um exemplo de consciência, né? É isso aí, tem que ter essa consciência. Para chegar lá na frente, estar preparado, né? Então, é isso. Assim. Eu quero ser igual a Ayla. Porque é engraçado como é a personalidade mesmo de cada pessoa. Eu tinha alunas, né, que assim, com 24 anos já compravam um apartamento, já se comprometia há 30 anos pagando parcela de apartamento. E eu achava assim, ai, Deus me livre, ficar presa a um imóvel ali, não, né? Às vezes a gente quer sumir e você não pode sumir porque você tem que pagar aquele apartamento que está te segurando. Então, isso é bem de cada, né? De cada personalidade, assim. E quando a pessoa já tem essa maturidade, né? Essa é uma coisa dela. Ótimo, aproveita. E quem não tem como eu, gente, estamos salvas porque a Soraya vai traçar um planejamento para nós, né? Exatamente. E a gente vai conseguir depois comemorar isso numa outra live, todo mundo com seu champanhe, já aposentadas.
Ótimo. Pensando, meninas, tudo começou na live da doutora Soraya e nós mudamos o nosso futuro a partir daquela live. Eu estou assim muito emocionada, Soraya, porque você sabe que você é uma aluna, né, eterna para mim no sentido de morar no meu coração. E eu sinto assim que de repente você apareceu para me dar um amparo nesse momento, sabe? Minhas alunas me ajudam muito, né, em coisas de tecnologia, elas sabem que eu sou meio atrapalhada. E hoje mesmo, quando eu me confundo, já eu falo, gente, quando eu ficar meio gaga, vocês não me abandonem, sabe? Se eu confundir um grupo com outro, a coreografia que era para um grupo foi para o outro, continuem comigo. Então eu sinto, né, esse seu papel que é profissional, mas ao mesmo tempo é muito amoroso, no sentido de você querer ajudar essas bailarinas todas, né, que estão aqui com a gente e as que virão a encontrar esse futuro, né, seguro. Isso também acalma muito, né, Soraya, a ansiedade, porque às vezes a gente está ansiosa e não sabe por quê. Aí você vai olhar a sua vida, você fala, claro que eu estou ansiosa, gente, eu não tenho onde me escorar. Se hoje eu cair e quebrar uma perna e não puder dar aula, eu tenho que ficar em casa. E Quem que vai? como é um assunto complexo, né? Então, as pessoas tendo esse contato agora, através do que eu expliquei, ou através de um outro profissional, enfim, espero que seja comigo, mas se for com outro profissional também, o importante é você seguir a maneira correta, né, para você se aposentar. Isso já faz uma diferença muito grande no emocional da pessoa, ela agora tem um norte, né, para ir. E aproveitando, falar duas historinhas rápidas. Um dos motivos que me fez me especializar em planejamento previdenciário foi porque o meu pai foi aposentado errado. Meu pai poderia ter se aposentado quase com teto. E ele não fez o planejamento previdenciário à época, o colega não passou essa possibilidade para ele, e ele foi aposentado errado. E a partir daí, eu prometi para mim mesma que eu ia me especializar em planejamento previdenciário e no previdenciário. Então, é mais do que uma história de profissão, mas de amor também. Em relação ao amparo que eu ofereço aqui, né, digo que é recíproco, Cláudia, porque o seu trabalho é de um amparo para todos nós, não só na questão de aprender a dançar, é um envolvimento que eu acho que você já mudou a vida de pessoas, como a minha, por exemplo, no momento muito difícil da minha vida, que depois eu quero te contar nos bastidores, que você não tem nem ideia. Então, esse amparo, ele é uma troca, né? E é Deus mesmo, vai colocando a gente, se conectando, e a gente está aqui, uma para ajudar a outra e formar essa grande família. Mas você é um ser de luz e pode ter certeza que você já ajudou muitas pessoas. Ai, que bom. Eu fico até emocionada, né? Porque são muitos anos, né, Soraya, que a gente se conhece. E eu acredito também nisso. E foi o que a Márcia falou, a Márcia Valdívia, que, puxa, por algum motivo eu comecei a ver essa live, né? Então, meus amores, eu quero agradecer primeiro você, Soraya, pela sua generosidade, o seu tempo de explicar para nós, de mostrar essa luzinha no fim do túnel. Sem brincadeira, eu acredito que vocês que estão assistindo a gente estão com a mesma sensação gostosa que eu tô de eu tenho salvação. Que bom! Eu vou seguir o passo a passo, eu vou me organizar, né? Que é o que a gente comenta muito assim, é só uma questão de a gente desacelerar um pouco, que a vida está muito corrida, parar, né? Olhar para frente, temos uma vida ainda pela frente. Hoje em dia, né? Quem está com 40, 50 anos, gente, está na metade da vida, ainda tem muita estrada pela frente. Imagina então uma jovenzinha, né, de 20, 25 anos que já começa a pensar nisso, que ótimo, né? Eu quero te agradecer muito por esse momento, muito especial para mim. Agradecer a todas vocês que estão aqui assistindo a gente, apoiando. Ajudem a divulgar essa live. Eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas que acabam caindo nessas aposentadorias erradas ou fazendo como eu, contribuindo, achando que tá tudo certo
e quando cumpri ali o prazo acabou. Olha, hoje para mim foi uma surpresa mesmo, né? Então, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Soraya. Eu que E já agradeço. marcamos, então, uma próxima para a gente já comemorar as nossas aposentadorias maravilhosas. Ótimo. Daqui a alguns anos, todo mundo linda, né? Ótimo. Eu quero agradecer muitíssimo você novamente, muitíssimas pessoas que pararam um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente na live, e eu estou super à disposição, que eu puder auxiliar como profissional, como pessoa, eu vou estar auxiliando. Perfeito, querida. Um beijo enorme para todas e um ótimo sábado. Obrigada. Já vamos começar a marcar as nossas entrevistas e aí a gente vai começar um ano realmente transformador.